Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cati. Boa todo tarde, mundo. gente. Mais um Sem Censura. E hoje nós vamos falar de luto, teatro, yoga e música. Vou começar apresentando o nosso primeiro convidado, Cati. Ele é mineiro de Juiz de Fora, mas foi no bairro da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, que ele encontrou sua turma. Moisés Marques fundou 3 bandas, é parceiro de Edu Krieger, Zé Paulo Becker, Ana Costa, Luiz Carlos da Vila e tantos outros. Ele comemora 20 anos de carreira com o disco Passatempo ao vivo. Jéssica Menkel é atriz e escritora. Ela escreveu e atua na peça Cálculo Ilógico, a partir de uma tragédia familiar, a morte do seu irmão em um acidente de moto. O espetáculo concorre ao Prêmio Sesgran Rio de Teatro em 4 categorias. Viver um luto é sempre muito difícil, né, Cati? A psicanalista Maria Esther Mirichi fala pra gente sobre as fases do luto e como superá-lo. Ela largou a publicidade para se dedicar a yoga. Adriana Camargo é professora de educação física e yoga e, por causa do seu método personalizado, virou a professora dos famosos. E você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais que a gente lê seu comentário e sua pergunta aqui no programa ao vivo. Isso mesmo, gente. Vamos começar a participar desse programa? Isso. Vamos começar com música, Carol? Vamos começar com música. Moisés Marques, você está preparado? Sim. Então, vamos lá. Para, Carol. Passa tempo, passa tudo, e a chuva já passou. Passa um vento, passa um carro, passa um trem, passa o metrô. Passa fora na tristeza, pelo amigo que passou. Passarinho da saudade, só não passa meu amor. Quando eu canto, passo o tempo, passo do jeito que for. Passageiro, peregrino, aprendiz e professor. Nesse mundo de passagem, passo o frio e o calor. Passarinho da saudade, só não passa meu amor. É presente que não passa assim, é futuro certeiro pra mim, é passado tão enraizado. É fulô perfumando esses meus passatempos, é tema dos hinos dos templos. Um santo guerreiro, um menino, inquilino dos apartamentos, no peito dos enamorados. Passatempo que não passa, não. Muito lindo. bom. Passatempo, não é? E muitas vezes nesse passatempo da vida a gente não vê passar, ou então às vezes ele demora muito a acontecer. Não é isso, Moisés? Pois é. Né? Como é que foi com a sua carreira esse passatempo? Acho que a gente vai... Acho que uma coisa boa da maturidade é saber lidar com o tempo, né? O tempo é um Deus muito poderoso, né? É um orixá, é uma força muito poderosa que age sobre a gente. Então, esse produto é um produto que demorou algum tempo do início, desde que ele foi concebido até ele chegar aqui às minhas mãos, foi 2 anos e quase 2 anos e meio. Adriana, vamos mostrar? Vamos pegar aqui, ó. Passa aqui para mim, por gentileza. Isso. Vou mostrar para o público o produto que você está falando, Sim. né? Que é o CD dele ao vivo, Passatempo. CD-DVD. Não é? É o CD-DVD. Sim. Não é? As pessoas podem ouvir e Cati, assistir. mostra aqui, ó. É? Aqui. Ah, tá Aqui. nessa câmera. Sim. Deixa eu ver. Isso. Então vamos lá. Vamos mostrar para essa câmera aqui.
É isso que ele está se referindo. Está dando reflexo, gente? Vou baixar um pouquinho para vocês verem melhor em casa. É o álbum e o DVD do show, né? É, o DVD e o CD ao vivo, né? Muito Sintetizando 20 anos de carreira. E eu falei nesses 2 anos porque eu nunca demorei 2 anos e meio para fazer nenhum projeto, assim, né? Os meus discos que eu gravei, eles demoraram de 4 a 6 meses, assim, entre o processo todo. Então, para mim, foi uma experiência nova, assim, curtir o processo, sabe? E eu acho que esse disco tem um pouco dos meus 5 discos, né? Um pouco da minha trajetória até aqui, um pouco das minhas influências, das coisas que me formaram, das minhas músicas, né? Então, curtir esse processo, desde a captação de recursos, a gravação, a edição, masterização, mixagem, confecção de capa, de arte, até finalmente mandar para a fábrica e prensar e distribuir, né? Então, curtir cada fasezinha do processo, isso para mim foi uma novidade, sem enlouquecer, né? Sem enlouquecer de ansiedade. É importante você falar isso, porque a gente vê um artista no palco, não é, pessoal? A gente vê o talento dele, a gente ouve a música e a gente, às vezes, desconhece que ele está por trás de muito mais coisa, né? Tem uma engrenagem por trás disso tudo. E aí eu vou te perguntar, você é mineiro? E aí, como mineiro, nesses 20 anos de trajetória musical, você conheceu muita gente, veio para o Rio de Janeiro. Eu sei que não faltaram, não é, intérpretes com você e também muita gente boa fazendo canções. Sim. Eu sou um mineiro muito fajuto, né? Juiz de Fora. Sou mineiro de Juiz de Fora, mas eu nem morei em Juiz de Fora direito. Eu, com 20 dias de nascido, eu vim para o Rio de Janeiro. Eu cresci no subúrbio do Rio, cresci na Vila da Penha. Já faz tempo que eu moro aqui em Santa Teresa, né? Mas já passei metade da minha vida lá, metade da minha vida mais para cá, para o lado da Zona Sul, né? Mas, assim, tenho Minas também, como vários dos meus super-heróis são mineiros, né? Tem grandes sambistas mineiros, além do Clube da Esquina, que a gente conhece, Edmilton, né? Vale lembrar que Clara Nunes também é mineira, que Ataúfo Alves também é mineiro, Geraldo Pereira é de Juiz de Fora também, né? Então, Minas mora em mim também, assim como os cantores cariocas, assim como São Paulo, assim como a Bahia, e assim como o Nordeste inteiro, também faz parte da minha formação musical, né? Nesse seu percurso, eu sei também que você teve um período em que você deu certo, inclusive, com a família. Você fez um projeto, não é isso? Em que você, inclusive, teve pessoas que você deu assim, um start para elas começarem e continuarem. E teve também uma parceria com o Chico Buarque. Eu queria que você falasse um pouquinho. O Chico Buarque foi por causa da Ópera do Malandro, né, que eu fiz em 2014. Eu fui convidado, não sou ator, sou cantor e compositor, né? Mas eu fui convidado pelo João Falcão para fazer a montagem dele da Ópera do Malandro de 2014 e tive a felicidade de conhecer o Chico Buarque, que também está na minha lista de super-heróis, né? E a partir daí, depois, eu fui convidado para gravar num filme sobre a história do Chico, filme do Miguel Faria Júnior, né? Um filme, Chico, um artista brasileiro. Depois o Chico me fez uma visita aqui na Lapa, em um dos meus shows. E eu comecei um contato com ele muito pontual e assertivo, e ele me incentivou, assim, demonstrou simpatia, apreço pelo meu trabalho, e eu consegui que ele gravasse comigo. Ele participa em uma das faixas, que é uma faixa chamada Subúrbio, uma música de um disco de 2006, que eu gravei no meu disco de 2009, e a gente repetiu aí no DVD, a única faixa em estúdio, né? E se a gente aqui fizesse um pedido, não é não, pessoal? Vamos fazer um pedido a ele, não é? Agora fiquei curiosa. Você Quer podia ouvir Subúrbio? ouvir um pouquinho Tá bom, de vamos Subúrbio. ouvir essa Essa que você canta com o Chico. La, 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 ya, la, la, ya, la, 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 la. La, 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 ya, la, la, ya, la, la, la. Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura nem atrevimento lá, não figura no mapa. No avesso da montanha é labirinto, é contrassenha, é cara tapa. Fala Penha, fala Irajá, fala Olaria, fala Cari, Vigário Geral, fala Piedade. Casais sem cor, ruas de pó, cidade que não se pinta, que é sem vaidade. Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção. Traz as cabrochas e a roda de samba.
dança, teu funk, o rock, forró, pagode, reggae, teu hip hop, fala na língua do rap, desbanca outra tal que abusa de ser tão maravilhosa. Ai. Gente. Sendo assim. É uma música grande pra caramba. Bom, aqui foi sem o Chico, a gente imagina com o Chico, né, meninas? Como será essa música nesse seu trabalho? E aí, continuando a falar sobre isso, as pessoas que quiserem ver você ao vivo, em shows, onde é que a gente acha você com todo esse talento? Eu trabalho bastante, né? Eu trabalho com música brasileira e eu trabalho com ela tanto segmentadamente quanto um show mais eclético, digamos assim, né? Vou explicar melhor. Eu tenho uma intimidade, digamos assim, com o Forró Pé de Serra, né? O Forró Pé de Serra me pariu profissionalmente. Minha primeira banda foi de forró. Então, eu tenho um trio de Forró Pé de Serra. Eu também trabalho com rodas de samba tradicionais, né? Faço um baile de MPB. Eu estou sempre divulgando minhas atividades no Instagram, no Facebook, né? Mas a gente vai lançar esse DVD aí no dia 16 de agosto, no Clube Santa Luzia, que fica na Almirante Silvio de Noronha, aqui do lado do aeroporto Santos Dumont, com uma visão incrível da Baía de Guanabara. A gente vai montar uma estrutura especialmente para esse show, né? E nesse DVD tem muito samba de raiz, que eles gostam de chamar de samba de raiz, né? Eu sou meio assim com essa expressão, né? Que eu acho que a gente faz samba de caule, de folha, de frutos, sei lá, principalmente. Mas, assim, como as pessoas gostam de chamar, né? Samba de raiz, forró pé de serra, essa canção Passatempo, né, que é uma canção, né, no melhor sentido da palavra, né? Eu chamo de canção de novela, que é essa canção que a gente não define, né? Uma canção romântica, digamos assim, uma canção de amor, né? Então, com os convidados, né, que gravaram. Então, a gente vai fazer esse lançamento no dia 16 de agosto, no Clube Santa Luzia. Mas eu estou sempre divulgando a minha agenda semanal, né? Eu estou sempre fazendo alguma coisa por aqui pela Lapa, às vezes no interior do Rio, e viajo bastante também. No meu Instagram, no meu Facebook, tem as agendas. A gente está sempre, eu e a minha equipe, a gente está atualizando sempre o povo. É muito bom a gente ouvir falar assim, uma pessoa que fala de arte com tanta paixão, e a gente sente isso em você, daí eu dizer que ficou todo mundo aqui curioso, com certeza, para ver todo esse seu trabalho. Fica o convite para o dia 16 de agosto, o pessoal que estiver aqui no Rio, e quem não estiver no Rio, não é? Que possa vir ao Rio, que vá para conhecer esse seu trabalho, que eu tenho certeza que deve ser muito animado. E o CD e DVD já está disponível em todas as plataformas digitais e também pelo site da Biscoito Fino, né? Um lançamento da Biscoito Fino. Gente, fica aí a dica, hein? Dica boa, né? Gente, outra dica boa hoje do Sem Censura é a peça de teatro da nossa querida atriz Jéssica, né? Que está aqui hoje com a gente, para falar de um assunto que é delicado, mas que você fez com muita bravura, determinação e também amor e paixão, não é? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. E sim, o espetáculo Cálculo Ilógico, ele traz essa temática forte, né, que é sobre a morte do meu irmão. Eu me apropriei desse fato e transformei a minha dor em arte. Enfim, eu peguei esse acontecimento e transformei ele juntamente com um ponto de vista matemático, né, que a peça tem essa associação. Eu me apropriei da numerologia da data de morte dele, que foi dia 31 de dezembro de 99, na virada do ano, no ano novo, ele faleceu. E, através dessa numerologia, eu joguei um jato de números, né, no texto e construí o texto do Cálculo Ilógico, que está sendo maravilhoso fazer aqui no Rio. A gente fez uma curta temporada em São Paulo e é muito legal ver a forma como o espetáculo toca as pessoas, como fala o coração das pessoas. Fala sobre luto, mas fala sobre vida, fala sobre superação também, né? Quantos anos você tinha quando você perdeu seu irmão? Eu tinha de 9 para 10 anos. E ele era bem mais velho que eu, tinha 21 anos quando ele faleceu. Mas a gente passou a infância, eu passei a minha infância muito com ele, porque os meus pais trabalhavam fora, então toda a minha relação de brincadeiras, de diversão, veio muito dele, né? Eu nunca imaginei que eu iria falar sobre isso, que eu iria transformar uma tragédia, né, um fato tão forte, tão impactante da minha vida,
numa peça de teatro. E foi muito despretensiosamente a forma como surgiu esse trabalho. Eu fiz uma performance dentro da Unirio, estudei na Unirio, mas me formei na Cal, e fiz uma performance, era uma carta aqui que eu falaria para o meu irmão nos dias de hoje. Isso há mais ou menos uns 2 anos atrás. E, a partir dessa carta, que eu fiz uma leitura de uma carta, eu vi que aquilo tocou as pessoas de uma maneira muito forte. E eu já estava tendo essa tendência a olhar com maior cuidado em relação ao teatro documentário. Percebo o interesse maior, às vezes, das pessoas quando um filme é baseado em fatos reais, quando um espetáculo ele vem de uma origem mais autobiográfica, né? Então, quando eu fiz essa performance, eu percebi que ela tinha um potencial transformador. Transformador, literalmente. E aí eu me apropriei disso e comecei a escrever. Eu só tinha feito adaptações de texto, é o meu primeiro texto original, e está sendo maravilhoso ver a forma como isso tem tocado as pessoas. A gente está concorrendo aos prêmios da CES Gran Rio, que foi uma surpresa muito feliz, foi algo muito despretensioso, mas que está tendo um caminho maravilhoso pela frente. E é preciso a gente também dizer, falar sobre o diretor dessa peça, não é? Que quando você propôs que ele assistisse um pedacinho só, a emoção foi tão grande, ele ficou tão tocado, que ele abraçou rapidamente o projeto. Vamos falar, Daniel? Com certeza, não tem como falar de Cálculo e Lógica e não falar de Daniel Hess. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com o Dani. O Dani, para mim, ele é uma referência de diretor de teatro no Brasil, não só no Rio. E eu não sabia de que forma chegar até o Daniel para conversar com ele, né? Mas eu conheci o Thiago Hess, que é o filho dele. A gente se conheceu num festival. E eu apresentei, falei para o Thiago, falei, cara, eu estou com uma ideia de um projeto aí, eu queria mostrar para o seu pai. Será que a gente podia marcar um encontro com ele? E ele me passou o telefone do Dani, eu marquei uma reunião com o Dani, e o Daniel faz parte da companhia Atores de Laura, e eles cuidam do Teatro Norte Shopping, né? Então, eu fui numa reunião com o Daniel, achando que a gente ia conversar formalmente, normal. E eu falei para ele, então, eu tenho um texto que eu escrevi, só que eu fiz uma cena curta. Eu escrevi o texto, só que eu não sabia de que forma chegar no Dani também, porque eu nunca tinha escrito antes, e de que forma algum diretor como o Daniel iria olhar para o meu trabalho. Então, eu falei, eu preciso pescar esse cara. E aí, qual parte que vai ser a isca, de que forma, né? que eu vou conseguir pegar esse diretor? Aí eu peguei esse texto e fiz uma cena curta de 8 minutos para mostrar para ele, como se fosse um teaser da peça. E eu cheguei e falei para ele que eu tinha, só que eu achei que a gente só ia conversar. E lá no shopping ele falou, tá, faz a cena então. E aí eu falei, não tem como, não tem cubo. E ele estava dentro do Teatro Norte Shopping. Ele falou, tem cubo lá, vai lá, quantos minutos você quer? Aí eu falei, caraca, tipo, me dá 5 minutos, então pode ser? Aí ele, tudo bem. Aí eu fui, me arrumei, cheguei e apresentei a cena para ele. Quando eu apresentei a cena para ele, ele ficou bem impactado, ele achou muito interessante e original o fato de falar sobre a morte com números, né? E aceitou a dirigir o projeto. Então, eu consegui pescar aquele diretor que eu queria. E o Daniel é maravilhoso, foi assim, incrível. E vale a gente dizer também que há uma grande simplicidade nesse espetáculo, tanto em termos do que há no cenário, não é isso, Jéssica? Como a simplicidade do trabalho das luzes e de tudo que vocês compuseram. Por que você teve esse título, Cálculo e Lógico, e relacionou com a morte? Porque eu tentei fazer uma associação que é em tentar encontrar uma lógica na matemática para os acontecimentos da vida. Só que, diferente da matemática, a vida não segue uma lógica, né? Então, muitas vezes, o ciclo ele é interrompido no meio do caminho, não conclui, que foi a morte precoce do meu irmão com 21 anos. Então, é um cálculo ilógico, é algo que não se pode encontrar uma lógica, uma solução para aquilo. Então, foi essa analogia que eu quis fazer em relação a essa contradição, sabe, da matemática com a matemática da vida. Jéssica, de uma maneira, essa peça, agora que você já está expondo ela, mudou sua relação com esse fato da sua vida? Mudou. Eu acho que eu sempre fui muito bem resolvida com esse fato, porque eu não queria, de jeito nenhum, fazer um trabalho que me machucasse,
sabe? Porque não é uma apresentação única, não é uma apresentação que eu tenho pretensão de fazer um mês. Na verdade, eu quero fazer anos e anos dessa peça. Imagina se todas as vezes que eu entrasse no palco isso fosse me machucar. Eu acho que eu não iria conseguir, iria entrar numa deprê, enfim, ia ser ruim, né? Então, eu já tinha uma relação, sabia lidar com isso, mas quando eu escrevi o texto, eu revisitei lugares muito profundos, muito impactantes, né, para mim, para minha família. E foi curioso apresentar para os meus pais pela primeira vez, porque é como se eles conseguissem ver, com 27 anos, na época que eu tinha, quando a gente estreou o espetáculo, o que eu senti quando eu tinha 10 anos, que eles estavam tão dentro do luto deles, e que é normal, porque são pais e perderam um filho, que eles não conseguiram, talvez, enxergar de que forma aquilo me atingiu. Então, quando eu fiz a peça para eles pela primeira vez, e eu pedi para o Dani para fazer pela primeira vez só para eles, eu fiz uma apresentação para eles, foi assim impactante, foi o maior desafio para mim como atriz até hoje, porque Eu ia te perguntar se teria sido o momento mais difícil. Né? foi, com certeza, porque o corpo, você pode fazer a ação, você pode executar a ação, mas a voz, ela não sai. E ela não queria sair. Foi uma luta de eu querer colocar a minha voz e fazer. E olhava para minha mãe aos prantos. Cara, você é muito E o corajosa. meu pai extremamente... meu pai incomodadíssimo na cadeira, sabe? Só que antes de eu fazer essa apresentação para eles, é importante dizer que, quando eu escrevi o texto, eu enviei para minha mãe. Eu falei, olha, eu escrevi uma coisa aqui, queria que você lesse. Não sei se você vai gostar, mas eu queria saber como é para você. E ela falou, é sobre o quê? Eu falei, é sobre a morte do Douglas. E ela leu, depois de 40 minutos ela me ligou, meio chorando, e ela falou assim, é lindo ver como você conseguiu transformar a nossa dor em arte. Jéssica, emocionante, né? Todo mundo está aqui assim, meio sem respiração aqui no estúdio. Não, eu estou falando muito também, desculpa. Não, imagina. Eu não sei como é que vocês estão em casa, mas a gente vai dar um tempinho para vocês respirarem também e voltarem com toda essa emoção com a gente, porque a gente vai falar com a Maria Esther Mihich exatamente sobre essa questão do luto e como fazer para continuar com ele quando ele existe. O Sem Censura volta já. A gente está de volta com o Sem Censura. Para quem estava aqui com a gente antes, nós terminamos o bloco falando sobre a peça Cálculo Ilógico com a atriz Jéssica Menkel, e ela falava sobre a questão do luto, que foi o que levou, né, a Jéssica a escrever a peça, a morte do irmão dela. E eu disse a vocês que a gente ia voltar conversando com a Maria Esther Mihich, que é psicanalista, que veio aqui falar com a gente exatamente sobre essa questão. Sobre luto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pois é, depois desse discurso tão lindo da Jéssica, uma coisa tão emocionante, eu fiquei aqui pensando, né, que trabalho bonito que você fez, não só para você mesmo, mas para a tua família toda. Porque uma das questões complicadas em relação ao luto é o tabu que vai se estabelecendo, né? As pessoas passam a não poder falar, aquilo é proibido falar do morto muitas vezes, e isso só atrapalha. Bom, o luto, né, como todos nós já sabemos, é um tema universal e é um tema familiar a todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos por luto. Não necessariamente, quando a gente fala em luto, é a morte de alguém. O luto engloba muito mais coisas, né, porque, na verdade, o nosso ciclo vital engloba muitos lutos. Graças a Deus, lutos e aquisições, né? A gente sai da barriga da nossa mãe, daquela coisa que diziam que era paradisíaca, hoje em dia dizem que nem tanto, os estudos dizem que não é aquele paraíso todo, não, viu? Não. Porque a mãe passa não bastante... Não sabia dessa atualização também, não. Pois é, não era. Mas, enfim, mas, de todo jeito, a gente tem esse mito, né? E aí a gente nasce e depois a gente perde, né, o colo da mãe, a gente começa a andar, ou seja, tudo é pautado em separações, lutos e aquisições. O próprio ciclo mesmo, né? A infância, a gente perde a infância para ganhar a adolescência, a gente perde a adolescência para ganhar a vida adulta, e, finalmente, a gente chega na velhice, né? Que implica, evidentemente, muitos lutos, né? Muitas perdas, mas também há de se esperar que a gente possa conseguir a famosa maturidade, né? Isso a velhice
normalmente dá. Maristério, o luto tem fases, não tem? Quem perde vai passando por alguns momentos que muitas vezes quem está em volta não entende. Sim, na verdade, isso é difícil assim da gente falar de uma maneira genérica, né? A psicanálise tende sempre a singularizar bastante. Mas, de uma maneira geral, acontece o seguinte, é como a gente fala na gíria, até cair a ficha, né? O luto começa quando a gente toma consciência daquela perda. Porque, muitas vezes, a pessoa perde alguma coisa, mas não tem consciência ainda. Então, é a partir do momento que toma aquela consciência é que o luto começa. E daí pode começar de diversas formas, porque a intensidade do luto, a forma como se apresenta é absolutamente singular. É óbvio, né, como a gente estava falando, existem mortes naturais, que são lutos mais fáceis, vamos dizer assim. Existem as mortes traumáticas, como foi do Douglas, né, que ela estava falando, e que é muito mais complicado, porque a pessoa não tem uma experiência nenhuma, não tem noção do que aquilo, que vai acontecer. Aconteceu, é um estado de choque. Então, normalmente, nesse caso, por exemplo, as fases seriam o primeiro susto, o estado de choque, para depois começar a se tentar entrar em contato com aquela dor. E se chora, 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 se repete muitas vezes as mesmas palavras, as mesmas coisas, até que aquilo vai se dissolvendo. É uma dor que nunca acaba, mas ela vai, vamos dizer assim, ficando mais branda. Eu tenho uma amiga, ela até já faleceu, que perdeu um filho. Ela era psicanalista também, Clara Helena Portela, uma ótima psicanalista, e ela me dizia que, quando ela perdeu um filho que caiu da janela, uma coisa também trágica, com 7 anos de idade, ela passou 1 ano indo ao apartamento. Ela não morou mais naquele lugar, mas ela passou 1 ano indo lá e chorando todos os dias. E as pessoas, os familiares, ficavam super mobilizados, mas aquilo foi necessário. Depois disso, ela voltou a trabalhar, atendeu, ajudou milhares de mães, muitas pessoas, né, com esse tipo de dor. Por que isso, né? Eu acho que o luto, fora tudo, é uma questão assim. Vamos pensar aqui. Não existe um tempo. Muitas pessoas pensam, poxa, mas já morreu 10 anos, a pessoa ainda está chorando. Não tem. Esse tempo ele é completamente singular, né? Agora, existe um texto do Freud, né, para falar bem de psicanálise, que eu gosto muito, é um texto de 1915, chamado Luto e Melancolia, em que ele difere o luto, né, da melancolia. O luto, quais são as características do luto? Todo mundo sabe, né? A pessoa fica extremamente desanimada, com falta total de interesse no mundo, o mundo se torna pobre, vazio, sem graça. Isso é o luto. Mas com a ideia de que, com o passar do tempo, o lapso do tempo, vai ser a solução para isso, né, de alguma forma. Então, ele é considerado, o luto, como alguma coisa absolutamente normal na saúde mental. Ele faz parte. Já a melancolia, já não. Já é uma questão patológica, porque, embora tenha todas essas características que eu acabei de mencionar, falta de ânimo, isso, aquilo, ela também envolve um forte sentimento de baixa autoestima, uma autorrecriminação constante, e aquilo parece que não acaba, né? Então, assim, quem está assistindo o programa deve pensar, como é que a gente vai distinguir? Porque, aparentemente, é uma distinção muito sutil. Mas uma das coisas principais é a questão do tempo mesmo, né? O melancólico, na verdade, esse texto do Freud, que é lindo, como eu falei, ele veio ajudar muito no entendimento atual dos quadros de depressão, dos quadros bipolares, de psicose maníaco-depressiva, porque tem aí, né, isso. Agora, engraçado, né? O próprio Freud falava, e eu concordo plenamente, né? Os escritores, os poetas, eu acho que eles conseguiram expressar determinados sentimentos da alma, estados da alma, que nenhum psicanalista conseguiu, né? E eu queria aqui citar um pedacinho do Guimarães Rosa. O romance dele se chama Manuelzão e Miguelinho, em que ele descreve o seguinte, eu não vou falar de cor, porque não vou saber, mas a ideia é a seguinte, depois daqueles dias, era um tempo... Não, todos os dias depois era um tempo de doer.
Miguelim havia sido arrancado de muitas coisas, mas ele permanecia no mesmo lugar, na mesma casa. Mas aquela casa já não era a mesma. Ela era estranha, sem cor, sem alegria. Ele próprio, Miguelim, ele não era ele próprio. Eu acho que expressa, né, a gente perde até o fôlego. Sim, é verdade. E vem coincidir com o que vários autores falam a respeito do luto, né, que é um aspecto importante, que é o seguinte: há uma mudança, mexe com a própria identidade da pessoa, mexe com a história da pessoa, mexe com a continuidade de vida. Eu estou achando tão interessante você falar isso. Me lembro que quando meu pai morreu, que eu estive com ele assim no enterro, eu fiquei muito emocionada, porque foi exatamente isso que eu senti, que naquele momento uma parte da minha história se encerrava. Ali com ele, aquela parte se encerrava. Eu ia continuar, mas com ele terminava. E eu fico imaginando também, Maristela, as pessoas que vivem lutos em vida, pessoas que elas nunca mais veem, que pode estar até vivo, mas elas vivem aquilo. E os outros lutos que a gente também vive, que as pessoas aqui hoje presentes devem viver, os lutos de você perder um emprego, que também é uma perda, de você perder, por exemplo, o contato familiar com pessoas, lutos que você tenha variados de uma moradia que você amava muito e que você saiu, uma cidade que te dizia tudo e que você teve que ir embora. São lutos também, não é? São. Separações, né? Luto, olha, uma coisa muito assim que a gente escuta muito no consultório, assim, o luto é a perda do ideal do outro, né? Aquela pessoa que você tem um relacionamento e que de repente você idealiza de um determinado jeito e aquilo não se apresenta. Luto, inclusive, dos nossos ideais, né? Porque todos nós temos ideais aonde a gente quer chegar, o que nós deveríamos ser, o que nós deveríamos fazer, e aquilo também às vezes não se cumpre, justamente porque é ideal, né? Então, por isso que eu estou dizendo, o luto, a gente lembra logo de morte, de preto, mas não é. Inclusive, é uma questão, assim, como eu falei, de saúde mental. Numa relação, você se divorcia. Para você entrar numa outra relação, é necessário você fazer o luto daquela primeira. Senão, uma coisa atropela a outra, embola a outra, e assim vai, né? Maristela, por que você falou de tabu? Porque quando a gente fala de tabu, é algo cultural, né? Por que você acha que elementos que a gente tem na nossa cultura que torna esse assunto tão, né, as pessoas temem falar? Eu acho que não é nem tanto uma questão cultural, eu acho que é a dificuldade mesmo de lidar com aquela dor. Individual, de cada indivíduo, De que cada somando... indivíduo. Não, e que porque de uma maneira... porque não sei, eu acho assim, famílias, por exemplo, né? Eu atendo criança também, então eu já atendi uma criança que perdeu a mãe de uma forma assim, abrupta também. Maristela, desculpe, vou pedir desculpas ao público também. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas o Sem Censura volta já. Nós voltamos com o Sem Censura. A gente falava aqui com Maria Esther Mirris, psicanalista, sobre um tema bastante sensível e delicado, que é o luto. E a Maria Esther, naquele finalzinho, né, falava sobre a questão, inclusive, das crianças. Ia contar um episódio de uma criança no consultório, não é isso, Maria Esther? Sim, porque a Carol estava perguntando sobre o tabu, né? Por que é um tabu? E eu estava dizendo, talvez o principal motivo seja a dor psíquica mesmo, né, de se falar disso. Existe uma ideia de que se falar das coisas ruins se torna ruim, né? Mas, na verdade, não é isso. Pelo contrário, eu acho que deve-se falar. Eu acho, como o trabalho que a Jéssica fez, uma coisa fabulosa, uma maneira linda de elaboração. E eu estava aqui lembrando também dos lutos públicos, né? Ditos lutos públicos, que são aqueles lutos assim, que pessoas que não se conhecem compartilham daquele fato, daquela dor. Elas vão acompanhando capítulo a capítulo, né? Teve a morte do Ayrton Senna, por exemplo, né? Que foi uma coisa que marcou bastante, aquela Isabela Nardoni, né? E curioso que tem um autor que ele fala um pouco disso, dizendo assim que essa dor como o entretenimento, né? O luto, quando vira essa coisa quase que banalizada na televisão, repetindo as mesmas cenas, é comparado com Roma Antiga, né? Quando tinha os gladiadores, que aquilo era um espetáculo, a morte, né? Era um verdadeiro entretenimento. Então, existe também essa questão do luto público.
Maria Esther Mihich, a gente ainda vai falar com você, provavelmente até depois no finalzinho do programa, e aí eu vou pedir uma licença, porque tudo que você está falando me remete ao seguinte: a gente pode fazer algumas tentativas na vida para a gente conseguir sair desse luto e poder se ajudar, não é? E aí eu fico imaginando, Adriana Camargo, se por acaso o seu trabalho com yoga, nesses anos todos que você tem, esse trabalho que você faz também possa ajudar as pessoas nessa situação. Boa tarde, tudo bom? Sim, eu, na minha experiência com yoga, tive vários casos de alunos que conseguiram superar traumas e, enfim, conseguiram fazer as modificações que gostariam de fazer nas próprias vidas por causa, através da prática, não por causa da prática, né? Mas a partir desse autoconhecimento que é gerado pelo yoga, eles foram se encontrando e foram conseguindo trabalhar as essências deles melhores e de forma, né, mais objetiva, e conseguiram transformar as próprias vidas, sim, e conseguiram superar traumas e, enfim, dificuldades, não só traumas. Isso passa também porque a yoga ela vai trabalhar contra a ansiedade, não é isso? Essa ansiedade nossa do dia a dia. Sim. E eu estava lendo que ela também pode ajudar o metabolismo, até no emagrecimento, e para que esse corpo funcione melhor. Sim, é porque você trabalha a sua ansiedade, e muito do nosso metabolismo ele é influenciado pela nossa ansiedade. A ansiedade faz com que você não só não assimile muitos nutrientes, como que você também comece a assimilar e deixar de gastar. A ansiedade ela faz com que você engorde só de você estar ansioso. Então, você trabalhando a ansiedade, trabalhando a sua respiração, você trabalhando o seu emocional, você equilibrando o seu emocional, você consegue equilibrar seu corpo. Então, as oscilações de peso, as oscilações de humor, tudo isso você consegue equilibrar de uma forma melhor, e você consegue... você domina a sua emoção, não a sua emoção te domina. Adriana, você falava na respiração, eu sei que é um ponto altíssimo e importante na yoga. Se eu pedisse agora para você mostrar para a gente um exercício que as pessoas até em casa poderiam fazer, estão lá agora no sofá de casa vendo Sem Censura. Sim. E nós aqui, os participantes, não é? Os convidados, que a gente pudesse fazer com você um exercício simples de respiração para acalmar, ou em algum momento que a gente se sinta mais pesado ou difícil. Como seria esse exercício? Como você diria para a gente fazer? Antes de entrar em cena. Sim, olha, o que a gente utiliza muito para esse equilíbrio é o exercício de Nadi Shodhana, que é respiração polarizada, na qual você equilibra o yin e o yang, positivo e negativo, o lado esquerdo e o direito do cérebro emocional racional. Né? Então, você, quando equilibra o seu emocional, você consegue equilibrar o seu... quando você consegue equilibrar o seu racional. Você, se for notar, quando você está ansioso, nervoso, com medo, a sua respiração muda. Então, quando você consegue respirar de forma mais adequada e você consegue alcançar o seu equilíbrio de novo. Então, essa respiração Nadi Shodhana, que é a respiração polarizada, seria feita assim: você flexiona os 2 dedos do meio. Vamos lá, gente. Junto com ela. De qualquer mão? Esse do meio. Não, esse aqui. De da qualquer direita. mão? Pode Da ser direita. Da direita. É porque eu sou canhota, gente. Então, eu seguro aqui o microfone com a esquerda. Da direita. Então, você apoia Mais aqui pertinho do microfone. o cotovelo, né, para ficar mais confortável aqui no peito. E aí você inala por uma narina, fecha os olhos, né? De preferência, você coloca a ponta da língua no céu da boca, no palato mole, que isso ativa também a sua intuição e a glândula pineal, é uma glândula, tá? E aí você inala por um lado, o mais devagar possível, retém um pouquinho e exala pelo outro lado. Depois de exalar, você troca. Você inala por esse mesmo lado, tampa a narina e exala pelo lado alternado. Inala por um lado. Já me perdi. Se perdeu? É porque tem que ter muita... Eu tô perdida nos dedos. Então, você inala por um lado, retém um pouquinho e exala pelo outro.
pelo mesmo lado que você soltou o ar, você vai inalar. E aí você inala por esse lado, retém um pouquinho e exala pelo outro lado, isso de forma bem lenta e gradual. O que acontece? Se você for reparar, você vai equilibrar o seu lado direito e esquerdo do cérebro e a cada hora e meia, isso é uma coisa interessante, você respira mais por uma narina. Então, a cada hora e meia, você está oxigenando mais um dos seus lados do cérebro. Eu sempre achava que era tipo assim, tô ficando gripada, exatamente. sei lá. Ou você está oxigenando mais o direito ou mais o esquerdo. Então, você está ficando mais racional ou mais emocional. No que você faz de uma forma induzida esse equilíbrio, você já vai entrar num estado emocional mais equilibrado, porque você realmente está oxigenando de forma igual os dois lados do seu cérebro. Isso é um exercício fácil e é bem eficiente. Adriana, você fez o exercício aqui e a gente percebeu que realmente, se a gente não se concentra, a gente se perde. Daí o grande ponto positivo da yoga, consciência que corporal, é essa consciência corporal, e você ficar um pouquinho com você mesmo, não é? E agora eu vou pedir a você, então, a gente tem ali no nosso cenário, né, 3 tapetinhos, para que você pudesse dar para a gente uma demonstração. Isso. Uma demonstração agora de movimentos com o corpo. Pode ser? Vai? Olha! Tem que tirar o sapato. Ai, gente, eu não vou primeira precisar coisa, E Carol vai também, então. pisa Vai no seu Carol e vai tapetinho Maria de Esther. sapato. Isso. Vamos Ai, lá, você então, vai depois. mostrar com esses movimentos como é que você pode fazer, ou as pessoas em casa podem fazer, para mostrar né, que é possível e também para aqueles que se interessarem em ter aulas com você, porque você também é professora, eu sei que dá muitas aulas e tem muita gente que você anda formando por aí. Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá, então. Vamos mostrar. Sem casaco. Pode tirar o casaco também? Acho melhor, né? Gente, Maria Esther Mihich está totalmente dedicada ao exercício. Vamos lá. Maravilhoso. Não é? Eu vou aproveitar, como não é sempre, né, que a gente tem uma Te aula. pegaram de surpresa, né? Ó, fica no meio, porque a gente... Pode ficar nesse aqui, eu fico aqui no meio, melhor, né? Mas nível básico, Adriana, por favor. Tá bom. Posso largar o microfone? Pode largar. Você quer que eu seguro para ela enquanto ela vai falando? Isso, é bom, é bom. Isso. Dá para a Carol segurar enquanto você está falando? Dá, né? Porque tá aí mostrando? Então, ó, no Vinyasa, que é essa técnica de yoga, esse estilo de yoga, você sempre faz a respiração junto com o movimento. Então, a base é o seguinte, você abre, expande, você inala. Você fecha, você exala. Então, o tempo todo que você faz o movimento de elevar o braço, você está inalando. Você desce o braço, você está exalando. Entendeu? Então, vamos dizer, você... Pode deixar que eu seguro agora. Isso. Inala, eleva os braços e exala, desce o braço esquerdo e olha lá na sua palma da mão direita. Vamos a lá, gente Carol. utiliza os drishes, os focos de visão, né? Então, você vem descendo a mão esquerda, alongando esse lado e olhando lá na palma da sua mão direita. E nisso você vai abrindo toda essa parte lateral aqui. Tá sentindo? Tô. Então, é um exercício que dizem que parece que é bobinho, que você não está fazendo nada e você sente coisa pra caramba. O pessoal de casa pode fazer também, que esse está tranquilo. E a respiração, Adriana? A respiração é sempre pelo nariz. Você sempre está respirando pelo nariz, nunca pela boca. Por quê? Porque é respiração natural. A boca é feita para comer e o nariz é feito para respirar, né? Vamos ao próximo, então, que a Carol já parou ali. Do outro lado. Vamos lá, Carol, pro outro lado. Então, ó, inala e exala, desce a mão direita, olhar lá na palma da sua mão esquerda. E vem alongando toda. Vou lá na Carol agora fazer... Carol, aqui. Me ajude. Aqui, olhar aqui, ó. Relaxa o ombro. A gente utiliza a força, mas a gente não utiliza a tensão, que são coisas diferentes. Você está tensa, não necessariamente você está fazendo força. Entendi. Né? Isso. Tem Aí, que ó. soltar o ombro, não é? Solta o ombro e contrai o abdômen, ó. Ela tem um abdômen forte, hein, Carol? Olha, a Carol tá aqui arrasando, gente. Mas como a gente não tem consciência, né, do nosso corpo, da nossa respiração, quando a gente para prestar atenção, que a gente percebe. Sim. Agora eu vou, ó, exala e desce o braço. Vamos tentar um equilíbrio? Vamos. Olha que corajosa, Marisa. Gente, ela já, ó, bailarina, gente. Eu já soube, ela já me falou que é também bailarina. Assim Pessoa não aqui vale. eclético, né? Ó, traz o calcanhar aqui.
Vai? Tem que olhar para um ponto fixo. Vamos olhar para um ponto fixo. Olha só. Aí você inala e eleva o braço aqui. Isso não é justo. Respira. Eu prefiro fazer aqui. Sabe como é que você faz? Como? Você empurra o pé contra a perna. Tá. Tem uma, né? Você empurra o pé pro chão. Gente, nós vamos ter que voltar. Carol, você vai fazer exercício lá sentada Vou agora. fazer. Vamos lá, Maria Esther. Vamos lá, Adriana. Consegui. Gente, eu acho que eu vou ter que fazer. Faz. Eu vou ter que fazer yoga, porque depois de eu ficar naquele agachamento ali, não é Pode fácil, deixar hein? o microfone Toma pra o Adriana. microfone, Adriana. Gente, olha só. Fala, a perna fala, assim. fala. Era difícil. Meu Deus, que coisa, hein, gente? Não é? E é olha- isso, você aprende a utilizar as forças do seu corpo, não só físicas como mentais. Então, você, por exemplo, você viu que você fez. A diferença foi empurrar o seu calcanhar contra a perna. Ter E a aí, consciência naquela parte, né? mas você vai pertinho. tomando consciência do seu corpo e da sua energia. E você, no que você vai adquirindo um equilíbrio corporal, você vai transferindo esse equilíbrio ao mesmo tempo para o seu emocional, para o seu mental. Então, você já sai se sentindo mais empoderada, você vai entendendo como você Sim. funciona melhor. E Confiante, esse né? entendimento vai funcionando para a sua vida. Nós somos seres complexos, a gente não é, né, só o emocional, só o físico, só o racional. Então, a gente vai entendendo como esse nosso todo, que é muito único, eu sou de um jeito, você é de outro, cada um é de um jeito aqui, como que você funciona. E é isso que eu prego muito, assim, é você se entender. Não existe uma regra fixa, não existe uma verdade única, não existe um método que funcione para todo mundo. Eu vou procurando a identidade de cada aluno e trabalhando a essência de cada um. Eu nunca chego com uma aula montada, entendeu? A minha aula eu nunca sei como vai ser. Se me perguntar como vai ser a sua próxima aula, eu não sei. A gente fica com o seguinte aprendizado, né? Eu, de minha parte, depois daquele agachamento que eu fiz ali, que vocês viram, né? Cati, não Eu vou foi fazer fazer, yoga olha, com ela certeza, vocês não tenham dúvida disso. Mas respirei bem ali, consegui. Eu quero agradecer a Maria Esther, que fez uma belíssima apresentação para a gente, junto com a nossa querida Carol, não é? E que mostraram que podem aprender muito ainda. Quero também agradecer a você, não é isso? Que fez um trabalho maravilhoso e que diga rapidamente para nós onde é que está a sua peça. Sextas e sábados, às 20 horas, no Teatro Sérgio Porto, na Sala 2, e domingo, às 19 horas. Isso, Até Jéssica. o dia 4 de agosto. Até o dia 4 de agosto a gente Isso. pode assistir a Jéssica. E você, Adriana, que deu essa aula para a gente, eu até peço a você desculpas, foi uma aula de bom humor, não foi, gente? Foi. Ela tem muito mais para apresentar, mas a gente tinha que fazer de forma rápida. Sim, claro. Adriana, aqueles que quiserem conhecer o seu trabalho, tá no Instagram, tá no Facebook, como é que te acham? Eu estou no Instagram, Adriana Camargo, _yoga, né? E eu dou aulas num centro de yoga sábados, eu faço um small group, e durante a semana eu trabalho indo na casa das pessoas e fazendo, de vez em quando tem umas aulinhas também, além dos workshops, né? Que também, mas tudo está no Instagram. Bom, gente, a melhor maneira da gente resolver muitas vezes os nossos problemas é exatamente essa, é a gente se conhecer melhor, conhecer o nosso corpo e a nossa mente. A gente espera que o Sem Censura tenha ajudado a todos vocês hoje com todos os assuntos que a gente trouxe. Não é, Carol? Vamos dar tchau para o pessoal? É verdade, vamos dar tchau aqui na TV, mas vamos continuar no Facebook, né? Você ainda pode mandar sua pergunta, comentário, a gente não conseguiu ler aqui, mas vamos ler agora no Facebook. Então, você que está na televisão, migra para a internet, para o Facebook, que o programa continua lá. Isso. E a gente vai brindar vocês, como não poderia deixar de ser, com a música do nosso querido convidado, né? O nosso músico, que vai encerrar o programa de hoje. Vamos lá, Moisés? Vamos. Moisés Marques, com vocês, cantando Madeixa. Madeixa. O Sem Censura volta amanhã às 5 da tarde. Até lá! Morena, diz pra mim de onde é que vem o encanto que mexe tanto com meu despudor. Não sei se vem do teu frescor de ameixa ou da madeixa que tu pões a flor. Por Deus, revela a senha desse teu sorriso, que é um paraíso, um pôr de sol de praia. Define, pois, nem comentar me atrevo o alto relevo dessa tua saia. De qual pitanga é feita a tua boca, mistura louca de odalisca e maia, que só de ver sem querer me acabo, viro o diabo e fico de tocaia. E se percebes a minha loucura, boles com a cintura e faz de mim cobaia. Boles com a cintura e faz de mim cobaia.
boles com a cintura, faz de mim cobaia. Menina, diz pra mim por que a visão se turva se eu vejo a curva desse teu quadril. Acho que és por baixo do tecido um proibido mapa do Brasil. Por Deus, me explica agora, porque teu pescoço já me faz bom moço, seguidor lacaio. Me conta por que ficas mais bonita quando me fitas meio de soslaio. De qual Arábia vem esse teu molho, esse teu olho quase verde gaio? Que se vem vindo eu quase peço arrego, perco sossego, mas sair não saio. Vem pro salão e escuta um elogio, que a dança é um cio com sabor de ensaio, que a dança é um cio com sabor de ensaio, que a dança é um cio com sabor de ensaio. Morena, diz pra mim, de onde é que vem o encanto? Ai, que lindo. Terminou com a música de encanto, né? Não é? Eu, se Mostrando- fosse essa morena, eu respondia assim pra você, esse encanto vem da música. Ouvindo você cantar, tudo se encanta, né? Acho que essa morena responderia isso. Moisés, a gente estava falando aqui, né, e para o público agora da internet entender, a gente agora já está só no Facebook. Muitos dos que estavam aqui, durante o intervalo, a gente falou muito também dos nossos próprios lutos e das nossas próprias dores. Então, vou te perguntar rapidamente se a música também te ajudou em muitos dos teus lutos. Com certeza, né? A música, ela tem essa peculiaridade, ela acessa lugarzinhos lá dentro da gente que, né, que às vezes nem a gente quer visitar, né? Então, eu costumo dizer, quando a gente está numa roda de samba ou quando a gente está fazendo um show, que a gente está tratando de assuntos muito sérios, né? Como luto, às vezes a gente está falando... às vezes a gente está fazendo um ato político, às vezes a gente está falando de amores incorrespondidos, às vezes a gente está falando da natureza, às vezes a gente está falando de orixá, de forças superiores, né? Então, a gente, de uma certa forma, no melhor sentido da palavra, a gente está manipulando ali aquele sentimento das pessoas e convidando, né, elas a entrar no nosso universo, como você convida quando você faz a sua peça, né? Você convidando as pessoas e... muitas vezes eu não contenho a minha emoção quando eu vejo a emoção das pessoas, né? Eu tenho música para minha filha que eu não consigo cantar, né? Que até hoje a gente canta e eu não consigo terminar, né? Porque isso me transporta. Depende do teu dia, né? Como é que está o teu estado de espírito? Você está mais fragilizado? Já que você está falando na palavra convite, então agora vamos convidar o pessoal que participou com a gente do programa para ouvir os comentários que eles fizeram na internet, que a gente não está sabendo ainda, mas eles fizeram. Carol, vamos lá Vou ler ver? aqui para vocês, estou de frente. O Vitor Hugo, por WhatsApp, deu parabéns para o Moisés Marques, gostou muito do seu trabalho e disse que realmente lembra Chico Buarque. Eu achei a música em parceria com vocês, a própria melodia do canto, né? Lembra bastante o jeito do Chico cantar. É a música do Chico, né? É dele. Tem mais, Carol, vamos lá. Tem mais. Herbert de Dourados, Mato Grosso do Sul. Jéssica, parabéns pela força de transformar dor em arte. Parabéns pela peça. Quero muito assistir. Será que a peça vai viajar? Já teve em São Paulo, né? A gente fez uma curta temporada em São Paulo. A ideia é a gente poder rodar o máximo possível, levar essa mensagem para todos os lugares. Mas depende de uma série de fatores, né? Por enquanto, a previsão é a gente continuar até dia 4 de agosto, aqui no Rio. E em outubro a gente estreia no Teatro Poeira, em Botafogo. Faremos uma temporada às terças e quartas e vai ser junto com o lançamento do livro, do espetáculo. Ai, que bom, Porque bom saber. ninguém sabia disso agora. Estou dando uma notícia de olha primeira só! mão para vocês. Sem censura, inédito, muito bom. É o lançamento do livro Cálculo Ilógico. Ótimo. Carol, tem Ó, mais? Fernanda de Salvador, vamos lá para Salvador agora, na Bahia. Muito bom o programa e ela compartilha com a gente. Eu perdi meu pai aos 12 anos, hoje tenho 33. Vivo e sinto a falta dele como se tivesse perdido ontem, sendo que já tem 20 anos. Bom saber que o luto é singular.
porque uma vez uma amiga me disse que o luto tem um tempo de terminar, sendo que volta e meia me deparo triste por conta da perda. E acho que a Maria Esther, que atende muita gente também, vai ser a pessoa que vai dizer que isso não tem regras, né? As pessoas cobram isso, né? Uma coisa louca. No microfone, por favor, Maria As Esther. pessoas cobram um tempo, não, já chega, mas não existe isso, porque vai e volta. Agora, é normal, isso é que a gente tem que pensar, faz parte da vida. Carol, mais? Tem a Clarice Loureiro pelo Facebook. Moisés é excelente cantor. O pessoal adorou a música. E a Jéssica maravilhosa, Letícia Silva, falando pelo Facebook também. Povo de Votorantim, Sorocaba. Minha família. Cadê o pessoal de Sorocaba? A Letícia é minha prima. Mentira. Chorou horrores assistindo a peça. Ela já assistiu quando esteve em São Assistiu. Paulo? Eu quis fazer em São Paulo primeiro para minha família também Legal. assistir, sabe? Mas o mais legal é porque a peça não é só sobre a minha dor, ela é universal, porque todos nós, como a própria, esqueci o seu nome, Maria Esther falou, é de todos, né? Todo mundo já passou, vai passar. A morte é uma certeza que a gente tem na nossa vida e saber lidar com isso é fundamental. Carol, tem mais? Tem a Lúcia Regina, pelo Facebook, diz que amou o exercício que eu tentei fazer e que vocês fizeram. Quantas vezes podemos fazer por dia? Realmente estou respirando melhor. Ela deve estar falando da respiração, que foi. Sim, E dando ela um fez beijo junto com a gente o exercício. Então, Fala o microfone, por favor, Adriana. pode fazer o quanto achar necessário. Assim, toda vez que sentir necessidade, pode fazer, que você restaura o seu equilíbrio. É legal fazer à noite antes de dormir, você dorme melhor, né? De manhã também, você já acorda, eu faço uma meditaçãozinha, faço uma respiração e aí saio para o meu dia. São, assim, esses dois momentos são legais, na hora de acordar e na hora de dormir, e antes de dormir. Se tiver que fazer uma opção, antes de dormir. Antes de dormir, tiver que Carol, escolher. mais? E por último, para a Adriana, ainda a Denise Paiva Rodrigues, gostaria de saber se as pessoas que gostariam de praticar yoga em casa e são iniciantes, como começar? Dá para começar sem o apoio de alguém, de um professor, professora? Dá para começar em casa. Eu, às vezes, passo alguns treinos no meu Instagram e em breve eu vou ter um canal no YouTube. Ai, que legal. Já comecei a gravar. Então, daqui a pouco eu vou ter o canal também. E aí eu vou fazer os pequenos exercícios, vou fazer pílulas para as pessoas poderem começar e assim, conseguirem fazer no tempo que elas tiverem. E aí, de vez em quando, algumas aulas maiores, tudo, mas eu vou fazer essas pílulas para facilitar, porque eu sei que o tempo de todo mundo hoje em dia é muito corrido e eu sou bem chatinha ensinando, então eu gosto de dar detalhe, e aí eu vou fazer bloquinhos. Já estou fazendo. Isso é muito legal, porque acho que tem muita gente que quer ir numa aula e de repente acha que ou a aula, já vi muita gente tendo essa dúvida se está ligada à religião do budismo. Não está. Né? Não está, não tem nenhuma conotação religiosa. Você, para fazer yoga, precisa só respirar e não tem nenhuma conotação com nada religioso ou nenhuma deidade ou divindade, ou enfim, nenhum santo, nada. E também não tem nenhum problema com a idade, não é? Não, não idade, tem. Como eu disse, você precisa só respirar. Então, o tipo de yoga que você vai procurar vai ser o de acordo com a sua identidade. Legal. Né? E você pode fazer desde criança, as minhas filhas crianças fazem, e eu tenho alunas de mais de 90 anos que fazem também. Então, não tem faixa etária. E também não tem gênero. Né? Legal. Você pode praticar, não é uma prática fechada para o público feminino, muito pelo contrário, é uma prática masculina e ela só Começou foi, masculina. ela é bem masculina, ela começou mais com os homens e depois é que ela foi sendo liberada para as mulheres. Então essa conotação que a gente tem aqui no Ocidente de que é uma prática feminina, nada a ver. Olha só, muita coisa pra E gente você aprender falava ainda. isso agora sobre a questão do equilíbrio da respiração. Até vou perguntar aos nossos convidados. Vocês sentem que dormem bem? Porque muitas vezes eu acho que a respiração é determinante para o dia seguinte da gente. E você não se dá conta disso. Moisés, como é que é? Inclusive você que canta, que tem que ter pois é, eu todo um ia trabalho chegar de aí. respiração. Da respiração é tudo, né? Respiração é tudo. Eu moro em Santa Teresa e meu prédio não tem elevador, então eu subo muita escada. E eu estou de mudança. Então hoje eu subi e desci escada assim muitas vezes, sei lá quantas vezes. E eu sempre lembro, eu pratico capoeira, né, de Angola. E um dos mestres com quem eu treino é muito atento à respiração. E a respiração está intimamente ligada à resistência também para o jogo, né? Então, quando você respira,
você aguenta mais também no jogo. Sim. E muitas vezes, quando você está nas posições invertidas, que a gente fica muito de bananeira, de cabeça para baixo, você esquece de respirar. Né? E é a hora que você começa a ficar cansado. Então, eu tenho muita imagem do meu mestre falando, respira, respira, respira. E as aulas de canto também, obviamente. Um dos primeiros exercícios de aquecimento vocal eu estava fazendo aqui quando eu estava passando o som. Era respirar e as diversas formas da boca. Né? O S, o F, o X, o CH, né? Então, tudo isso... Então, eu respiro quando eu estou nervoso, respiro quando eu estou ansioso, respiro antes de entrar no palco, respiro antes de dormir, quando acorda, como você disse. Toda vez que eu sinto que eu estou emocionalmente desequilibrado por algum motivo, ou mais aflito por alguma coisa, eu lembro de respirar. Quando eu estou fazendo esforço, respiração é tudo na vida, gente. Jéssica, você que trabalha com teatro, não é? Eu imagino que toda vez que você entra no palco parece uma estreia, não é? Como é que fica essa respiração? Com certeza. Eu acho que ter a consciência da respiração é o segredo da vida, na verdade. E para fazer o espetáculo, são 55 minutos de espetáculo, eu sozinha no palco, me movimentando o tempo inteiro, correndo, fazendo inúmeras ações. Se eu não respirar, eu fico sem fôlego. Eu não consigo falar o texto, enfim, tem uma série de questões assim que acabam envolvendo. Então, a minha fono me ajudou muito nesse processo também de respiração, a Jane Celeste, porque é fundamental para se entender o que se fala também, respirar corretamente, né? Maria Esther, você no seu trabalho, você, na verdade, também tem essa questão de muitas vezes se esquecer, tá até no consultório mesmo sentadinha, vive numa determinada situação, se perde ali? Não, normalmente não. Eu também tenho o hábito, né, até porque eu faço balé e tudo, de me lembrar da respiração. Agora, a gente brinca, é verdade, né? Tem coisas que nos tiram a respiração. Às vezes, alguns sustos, algumas coisas que a gente escuta, que por um momento a gente faz quase que uma apneia, né? Aí depois se lembra. Mas eu acho a respiração fundamental. Eu acho que... Aliás, eu acho que tudo que a gente puder fazer, né, como investimento para nós mesmos é fundamental na vida, né? Mas você falou tem uma coisa que interessante, cuidar da cabeça, Lembrar de Lembrar respirar. de A gente não respirar. aprende a respirar, né? Você já sai respirando. A gente acha que está igual, fazendo. igual a voz, e a voz maneira. falada, é igual a fala. Você, né, vai falando, aí daqui a pouco você vai numa fono, aí você vê que tua voz está mais assim, ou mais assado, está mais no nariz, está mais assim, porque são coisas que são movimentos naturais, né, da gente. Aí quando você lembra, não, deixa eu respirar direito, né? Quando a gente precisa, principalmente, mais pertinho. né? Quando a gente precisa, principalmente, quando precisa falar muito, né, para dar palestra, essas coisas, se você não respirar, é como a Jéssica falou, você se perde, né? Carol, a gente tem mais uma participação de alguém de Uma casa? pessoa, não sei se a Jéssica vai reconhecer. Na verdade, é o Luiz Antônio, você reconhece? Eu conheço bem esse rapaz, é o meu pai. Seu pai falou que ele e sua mãe, Maria de Lourdes, estão muito emocionados. Parabéns a todos. Meus pais, eles são maravilhosos, estão super acompanhando. Assistindo pelo Facebook. São fã, vão assistir direto o espetáculo, acompanham tudo. Minha mãe chora em tudo que eu faço. Eu estava fazendo o Ernesto, que é uma peça que eu faço uma senhora de 80 anos. A minha mãe chora assistindo Meu Nome é Ernesto. Então, aí eu falo, por que você está chorando? Ela, eu não vou te ver com essa idade. Eu falo, gente, ela sempre arruma um motivo para chorar. Que linda. Eu diria, como é o nome dela? É Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, minha querida, esse parece que é um papel designado às mães, não é? Porque eu também choro nos espetáculos da minha filha, que é bailarina. Eu choro também quando meu filho me diz alguma coisa bonita. Então, vai ver que a gente é destinada a isso. Agora, eles não conseguem entender como é que pode, não é? Olha só, gente, nós vamos ter que encerrar o programa. Dá uma pena danada, mas a gente vai encerrar. Quero agradecer a você, Moisés, pelo belo trabalho. Muito sucesso para você. Tá? Obrigada. Adriana, obrigada pela sua presença. Obrigada, me ajudou a ficar em equilíbrio. Namastê. Namastê, não é isso? Jéssica, muito sucesso também para você, um ótimo trabalho. Muito obrigada, foi muito legal estar aqui com vocês, muito feliz esse encontro. Isso. E Maria Esther, obrigada também pela delicadeza com que você tratou de um assunto tão difícil, que é o luto, e que acabou se tornando até fácil de entender com você, que se mostrou depois uma bela bailarina ali no nosso palco. Né? Muito obrigada. Yogini também, tá? Acho que foi um grupo super
divertido e diversificado, né? No final, Foi. chegamos a um Complementar. ponto comum. Complementar, né? Complementar. O que mostra que a vida é assim, né? Diferente. Carolzinha, obrigada pela sua participação comigo hoje. Foi um Eu que prazer. agradeço, Kati. Foi um prazer estar com você. Isso. Gente, olha só. E a vocês também que respiraram com a gente, não é não? Cantaram com a gente, nos ouviram, choraram e iluminaram essa tarde do Sem Censura. Fica aqui o meu muito obrigada em nome da equipe. A gente volta amanhã às 5 da tarde na TV e aqui também na internet. Tchau.